Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso olá a você que é curioso sobre seus direitos e sobre o direito dos outros, um curioso da área jurídica. Nosso olá a você que é estudante do direito. Nosso olá a você que é um amigo da advocacia e aos demais operadores do direito. Retomando do que pontuamos por último no nosso primeiro vídeo sobre as causas complexas e as causas comuns e o tratamento devido nos juizados especiais, quem não está buscando a jurisdição não tem pressa. Então, outro caso que eu tenho para colocar para vocês, até porque é corrente disso, a gente não vê medalhões em juizados. Existem medalhões no topo da ordem, existem medalhões lá em Brasília, ao redor dos tribunais em última instância, e não vemos medalhões nos juizados. Eu quero até colocar como exemplo, eu assim que me formei, passei 2 anos praticamente no PROCON em juizados, porque eu advogava para o medalhão, que advogava para 3 operadoras de celular, de telefonia, e uma fábrica de celular, uma marca de celular específica, que vivia dando problema, vivia dando defeito, e até hoje quase nem existe mais, no Brasil pelo menos. Mas que antigamente, entre 2002 e 2006, vendia muito, era muito baratinho, mas dava muito problema. Então, numa semana, eu chegava a pegar 10 causas em juizados por conta dessas operadoras e dessa marca de celular, causas consumeristas. E nessa semana, 6 a 7 causas, ou seja, 70% eram resolvidas na audiência. Isso não acontece hoje. Hoje, provavelmente, essas audiências durariam de 3 a 5 vezes esse tempo. E a gente pergunta, vem cá, você está querendo insinuar com um advogado medalhão, quer esticar porque não anda em juizado? Não, ele anda. Eu era preposto. Hoje nos juizados, no PROCON, só o que existe são prepostos de advogados medalhões. E não pisam lá. Mas a gente tem que pensar em outro aspecto. Ele não tem interesse tanto da rotatividade das ações na celeridade. Por quê? Porque o medalhão não vai estar sendo advogado de pequenos consumidores. O medalhão vai estar sendo advogado dos grandes prestadores de serviços, das grandes indústrias, dos grandes produtores de objetos de bens de consumo. Então, se a gente for minuciar a questão, ele tem interesse em prolongar o feito. Então, a demanda, como existia há 15 anos atrás, no início dos juizados, não interessa aos medalhões. Poderia interessar, sim, se eles estivessem advogando para os pequenos. É crime advogar para os grandes? Não, não é. Mas é uma coisa que está aí. E nós vemos eles lá em cima e não se preocupe por isso. Agora, imagine um escritório do medalhão, 100 vezes mais advogados de pequenos consumidores, não pequenos, né? Longe de mim querer dar uma dimensão ao trabalho de um colega, mas imagine o sofrimento que seria dirimido se hoje o juizado funcionasse com a celeridade e com a eficiência que existia lá atrás. Hoje a gente quase não vê um juizado, às vezes eu chego a ver um juiz responde por 3, 4 juizados, às vezes lá uma vez na semana. Existem os juízes leigos, figuram, mas terminam não tendo autonomia para acabar com a causa no ato. Não tem autonomia. O juiz não dá. E às vezes até existe em alguns casos, em outros estados, até eu já cheguei a ver, mas infelizmente essa não é a prática, não é a praxis. O que a gente pode fazer, ou até sugerir como aplicação? Já que não vemos os medalhões, não é crime ser medalhão, mas deveriam existir campanhas estimulando o deslinde rápido das causas consumeristas. Campanhas estimulando metas fechadas. Uma causa tem no juizado 6 meses para ser concluída a instrução, ou está pelo menos concluída para julgamento em 6 meses. E muitas vezes isso não acontece. Uma causa no sinistro do carro, como eu coloquei, algumas causas que eu elenquei aqui, eu tenho um exemplo prático de estarem andando. Estou reclamando? Não. Eu estou lamentando o que poderia ser melhorado, com campanhas acompanhando a ordem. E muitas vezes a gente se vê em causas da moda, questões da moda, modinhas. Juizados às vezes param o julgamento
tribunais, tá? Em tribunais superiores a gente vê muitos julgamentos parados por questões que envolvem interesses governamentais ou por questões de moda. Não que as de moda não tenham importância de outras causas, mas a maturidade das causas está sendo deixada de lado. A maturidade da causa está esquecida. Quantas causas não poderiam ser resolvidas que já chegam maduras? Uma execução do cheque, hoje não tem mais cheque, né? Uma promissória hoje também não tem, praticamente em desuso. Mas pequenas causas de complexidade minúscula, estão demorando o que não deveria demorar. Amigos do direito, não posso deixar de me despedir sem antes expressar o meu desejo de ter passado algo útil. Lembrando sempre que, primeiro, nossos vídeos são sucintos, básicos, não esgotam o assunto. Sabemos que o direito é dinâmico, não chega a ser como uma nuvem, mas pega muita gente dormindo. Podemos ter complementos em vídeos futuros sobre assuntos que já foram abordados. Você pode deixar questões e sugestões nos comentários. Vamos procurar retornar e corrigir se for o caso. Segundo, lembre, se você acompanha noticiários, se você acompanha a dinâmica das notícias que envolvem o mundo jurídico, estamos sendo atacados mensalmente, semestralmente, anualmente por fake news, já de muito tempo, envolvendo os tribunais, envolvendo a justiça, envolvendo a lei. E é um dever primordial do operador do direito esclarecer. Muita gente se pega na notícia, tem uma lei que foi promulgada dando direito a isso, ou acabando com aquilo, ou anulando outro direito, porque o pessoal vê o termo lei, já se empolga, já dá credibilidade, ou o tribunal A ou B fez isso, o tribunal A ou B derrubou isso, o tribunal A ou B está perseguindo alguém, quando sabemos que o tribunal ele age de forma inerte. Ele precisa ser provocado e esclarecer os leigos, que infelizmente está faltando muito. Vemos até grupos de advogados permeados de fake news que podem ser derrubados com conhecimento básico que se sai da faculdade, porque muitos não estão parando para pensar. Então, meus amigos, me despeço, esperando que tenham gostado. Se possível, se inscrevam para não perder o lançamento de novos vídeos e acompanhem o nosso canal conforme a utilidade que esteja encontrando nele. Me despeço. Até a próxima.